Alô, comunidade, eu sou Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, 5 horas da tarde do dia 16 de junho de 2026. A gente chega com as principais notícias do Brasil e do mundo e tem notícia quente. Eduardo Bolsonaro condenado, hein? 3 votos a 0 na primeira turma do STF, condenando Eduardo Bolsonaro pela atuação vergonhosa e agora criminosa oficialmente, assim considerada pelo Supremo, atuando em parceria com os Estados Unidos para coagir os juízes brasileiros que julgavam o pai dele. Então é um parlamentar que foi para os Estados Unidos coagir o Estado brasileiro que tentava julgar Jair Bolsonaro. Já já vamos trazer detalhes sobre isso. A gente chega ao vivo, sempre com as informações, a análise e a atualização das notícias. O Bruno Concílio já está na nossa redação, um dia de muita notícia, né, Bruno? Boa tarde para você. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a você que está nos assistindo nos canais Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo nas rádios ao redor de todo o Brasil. Não esquece de deixar o seu like na nossa transmissão, se inscrever nos nossos canais e também de ir lá conferir a nossa comunidade do ICL Urgente no Papo Legal. A enquete de hoje está relacionada com esse tema que você trouxe, Rodrigo, que é um tema de hoje. Olha só, a enquete, ela é... Deixa eu pegar aqui a enquete do Papo Legal. Ela é sobre o Eduardo Bolsonaro. Olha só as alternativas. Flávio Bolsonaro, com Eduardo condenado pelo STF, o Flávio Bolsonaro fica ainda mais fraco, a família Bolsonaro vai reforçar a posição de vítima, ou se o bolsonarismo vai aumentar os ataques ao STF. Rodrigo, essa é a nossa enquete. Então a gente convida a turma para ir lá no papolegal.app e opinar nesta enquete e participar lá dos debates. A gente deixa o convite para você. Boa tarde para você que mora nesse país em que mais um integrante da família Bolsonaro está condenado pela justiça. Enquanto a Copa do Mundo avança nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro avança para condenação. Já já vamos falar sobre isso. Falando em Copa do Mundo, olha, não foi só o Brasil que sofreu contra Marrocos, em 1-1, aquele início de jogo sofrível. Ontem a Espanha não conseguiu passar por Cabo Verde, 0-0, a grande zebra dessa Copa, porque Brasil com Marrocos não é zebra. Marrocos tem um time bom, ficou entre os 4 na última Copa. E agora estão jogando França e Senegal e o primeiro tempo, gente, o Senegal deu um sufoco na França, 0-0, e se alguém poderia sair vencedor, era Senegal, jogando melhor do que a França nessa estreia francesa na Copa do Mundo. Daqui a pouco vamos trazer mais informações sobre a Copa do Mundo também. Mas iniciamos o nosso ICL Urgente com informações do Supremo Tribunal Federal. A primeira turma formou maioria para condenar Eduardo Bolsonaro, um ex-deputado, filho do Jair Bolsonaro. Eduardo é acusado de tentar constranger autoridades brasileiras e de atuar nos Estados Unidos para interferir em investigações e processos relacionados à tentativa de golpe de Estado. A sessão ainda está acontecendo. Nesse momento, quem fala é o ministro Flávio Dino. Já houve 3 votos a 0 pela condenação. Já votaram pela condenação. Repito, temos imagens ao vivo. Vamos ouvir um pouquinho o Flávio Dino, daqui a pouco eu trago, mas temos 3-0 pela condenação. Vamos ouvir o ministro Flávio Dino, vamos lá. E nós estamos, infelizmente, numa era, ou numa época, numa página, em que essa jurisdição criminal do Supremo tem sido exigida com mais frequência do que nós particularmente gostaríamos. Esperamos que esta página seja removida e, com isso, nós tenhamos condições de normalidade institucional em que não tenhamos a cada semana a necessidade de nos defrontarmos com feitos relativos a ações penais originárias. Ao acompanhar, forma-se, portanto, a unanimidade e proclamo. A turma, por unanimidade, rejeitou as preliminares relativas a impedimento do relator, nulidade da citação por edital e não suspensão do processo, imunidade parlamentar, ausência de justa causa, no mérito, estabeleceu a condenação do acusado nos termos do artigo 344. Então, pegamos exatamente o momento em que Flávio Dino também confirma o voto dele e, portanto, não é só 3-0, são 4 votos a 0, unanimidade, diz o ministro Flávio Dino,
pela condenação de Eduardo Bolsonaro. A Defensoria Pública é que atuou na defesa de Eduardo, a sessão está terminando, a gente vê inclusive os ministros se retirando já do plenário. O Eduardo Bolsonaro não constituiu defesa, né? Teve que ser defendido pela Defensoria Pública numa atitude vergonhosa, covarde. Ele atacou o Supremo, pediu ataques, inclusive da lei Magnitsky dos Estados Unidos contra o Supremo, está respondendo por isso, não constituiu defesa e acabou de ser condenado. Acabou de ser condenado definitivamente, né? Os ministros reforçaram nesse julgamento a soberania do Brasil e a independência do judiciário brasileiro. A gente teve, o primeiro voto foi do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, e depois Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino confirmaram. Está condenado Eduardo Bolsonaro, é o segundo da família. Certamente vai agora, oficialmente, virar um foragido da justiça nos Estados Unidos. Tem todo aquele processo de você ainda tem embargos, etc., até publicar a sentença definitivamente, o acórdão, né, nesse caso, mas terminados esses prazos, ele passa a ser um réu condenado e passa a ser um foragido da justiça nos Estados Unidos. É o que deve acontecer em breve com Eduardo Bolsonaro. Bom, daqui a pouco vamos trazer mais atualizações ao longo do N2, que começa logo depois do ICL Urgente. O Eduardo não é o único da família que está sendo enquadrado pelo Supremo no dia de hoje, hein? O ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 24 horas para o pai, Jair Bolsonaro, explicar por que mantinha uma arma de fogo registrada em seu nome enquanto está em prisão domiciliar. Isso é muito grave, gente. Não bastou a história da tornozeleira que ele tentou romper? O Jair Bolsonaro tem arma de fogo dentro de casa? Ele é um preso. A pistola calibre 9mm foi apreendida ontem pela Polícia Militar do Distrito Federal e estava em posse de um sargento do Exército, Estácio Leite da Silva Filho, que é integrante da equipe de segurança do Bolsonaro. Segundo o policial que fez a abordagem, Estácio, que é o sargento do Exército, afirmou que a arma pertence a Jair Bolsonaro. Então, o PM disse assim, escuta, por que o senhor está com uma arma aí? De quem é essa arma? Não, não é minha não, é do Jair Bolsonaro. Em depoimento à Polícia Civil, o militar disse que o armamento havia sido retirado para manutenção e seria devolvido a Bolsonaro no dia seguinte, hoje. Percebem? Tinha uma arma, o militar do Exército levou para manutenção e ia trazer de volta. Nessa ida e vinda foi interceptada a arma. Alexandre de Moraes quer saber por que o reparo de uma arma foi solicitado às vésperas do fim do período de 90 dias de prisão domiciliar humanitária. O sujeito entra até com uma arma em casa, ou ela já estava lá, né? Mas entra e sai com arma. Imagina celular e outras coisas. Tem que ficar de olho. Jair Bolsonaro é um sujeito complicado, sempre foi. Né? Praticamente foi expulso do Exército, até por indisciplina. A arma permanece apreendida e será analisada pelas autoridades federais. Bom, o governo brasileiro entrou na disputa judicial entre a plataforma Rumble e o ministro Alexandre de Moraes. Nós estamos falando de Supremo, condenação de Eduardo, Jair Bolsonaro tendo que explicar uma arma lá em casa, na casa dele, e o governo brasileiro entrando nessa disputa entre a Rumble, que é uma plataforma lá dos Estados Unidos, e o Moraes. A Advocacia Geral da União pediu à Justiça dos Estados Unidos que suspenda a ação que foi movida pela Rumble e pela Trump Media contra o ministro Moraes. Segundo a AGU, as decisões questionadas foram tomadas por Moraes no exercício de suas funções. Ele é um ministro do Supremo. Então a Advocacia Geral está dizendo não pode o governo dos Estados Unidos atacar dessa forma um ministro do Supremo. Para o governo, permitir o avanço do processo abriria um precedente perigoso, uma interferência na soberania do Brasil. A AGU também argumenta que as medidas contestadas pela Rumble e pela Trump Media são medidas tomadas não em caráter pessoal pelo Alexandre de Moraes, o que é óbvio, né? São medidas tomadas como chefe de um dos poderes da República Brasileira. Então, o governo oficialmente responde a esse ataque promovido pelas plataformas, inclusive a plataforma de propriedade do presidente Donald Trump. Solta o meu pai, pelo amor de Deus! Só que agora é na versão Daniel Vorcar. Não é o Dudu Bananinha pedindo para soltar o Jair, nem o Flávio. Mas é
o pedido do Daniel Vorcaro para soltar o pai dele. Vocês sabem, né? Daniel Vorcaro está preso. Ele começou aí no mundo dos negócios junto com o pai, Henrique Vorcaro, também preso, porque estava envolvido no esquema todo do Master. O ministro do STF, Gilmar Mendes, devolveu para julgamento hoje processo sobre as prisões do empresário Felipe Vorcaro e Henrique Vorcaro, que são o primo e o pai do Daniel Vorcaro. Que bela família, hein? Gilmar havia pedido vistas. Os casos estão sendo analisados pela segunda turma do STF, que vai decidir se referenda a decisão do ministro André Mendonça, que determinou prisão preventiva. Esse aqui é o Henrique Vorcaro, é o pai. Esse é o pai. Então, o que acontece? O André Mendonça mandou prender. Agora, a turma tem que referendar ou refutar, mandar soltar. Agora há pouco, Gilmar Mendes votou para que a prisão do pai de Vorcaro, do Henrique Vorcaro, seja substituída por outras medidas. Ou seja, o Gilmar Mendes quer dar uma aliviada para o pai do Vorcaro. O placar, então, está 2-1, porque já havia 2 votos para mantê-lo preso, o próprio André Mendonça e mais o Fux. Falta o voto do Cássio Nunes Marques. Se o Nunes Marques votar junto com o Gilmar, aí ficam 2-2 e é pró-réu, o Henrique Vorcaro seria solto. Se o Nunes Marques votar com Fux e com o André Mendonça, fica 3-1 e o pai do Vorcaro permanece preso. Como a gente sabe, são só 4 ministros, porque o 5º, Toffoli, se julgou impedido, já que ele tem um certo relacionamento empresarial, pessoal, não sei, com o Banco Master. É uma situação importante, parece um detalhe, mas não é não. O Daniel Vorcaro, o banqueiro, está muito preocupado por ele e pelo pai, que inclusive teria tido crises psíquicas durante a prisão. Então, se soltar o Henrique Vorcaro é uma forma de dar uma aliviada para o Daniel Vorcaro também. É todo um jogo aí entre as várias correntes do Supremo Tribunal Federal. Bom, o escândalo Master ganhou novas camadas hoje. Presta atenção nisso aqui, gente. Vocês lembram do sicário? Aquele sujeito que atuava coordenando o grupo de ações violentas do Vorcaro? Ele comandava aquela milícia armada do Vorcaro, tinha até um grupo no WhatsApp chamado de A Turma. A Polícia Federal encontrou nos celulares dos integrantes dessa turma aí recados enviados pela irmã do sicário. O sicário é esse que está na foto. Ele também foi preso. E você sabe, ele apareceu morto na carceragem da Polícia Federal em Minas Gerais, depois de ser preso na 3ª fase da Operação Compliance Zero. Agora a polícia descobre que depois da morte, depois da prisão e da estranha morte do sicário dentro da cadeia, a irmã dele começou a mandar recados para a família Vorcaro, dizendo assim: cuide da gente, ajudem, senão podemos fazer muito estrago. Bruno tem atualizações sobre isso. Que história é essa? O que a irmã do sicário andou falando, Bruno? Rodrigo, e não é qualquer mensagem que a Polícia Federal encontrou nesses celulares. Nas conversas, a Joana Mourão, que é a irmã do sicário, teria cobrado ajuda financeira de Henrique Vorcaro, o pai do banqueiro, e teria avisado que possuía documentação suficiente para acabar com a família inteira. E tem mais, a PF disse que o Henrique Vorcaro autorizou repasses para silenciar a irmã do sicário. Olha só isso, em 26 de abril de 2026, a irmã reclamou com o operador da família Vorcaro sobre a falta de repasses financeiros de Henrique. Ela disse: eu estou muito perto do abismo, e se eu for, tenho como levar ele junto. Acabo com a delação do filho, do cunhado, e ainda jogo ele atrás das grades também. Olha isso, Rodrigo. Então, tem o material para acabar com a família inteira. Essa frase é muito forte, Bruno. Foi essa frase que a Polícia Federal encontrou, enviada pela irmã do sicário. Gente, é muito sério isso. É uma máfia. O sicário foi morto, ou se suicidou, a versão oficial de que ele se suicidou. Morreu, vamos dizer. Morreu na cadeia. Ele era o operador do Vorcaro. Aí a irmã do sicário, que tem esse nome também, que já é bem sugestivo, sicário, nos países de língua espanhola, é o bandido contratado para matar os outros. É o matador. A irmã do sicário envia mensagens dizendo: eu tenho munição para acabar com ele, quer dizer, o pai, Henrique Vorcaro, com o filho, que é o Daniel Vorcaro, o banqueiro, e com o cunhado, que é o Fabiano Zettel. É alguém prometendo explodir a máfia. Vamos lembrar que a defesa do pai de Vorcaro negou o envolvimento dele com pagamentos ilícitos. A gente faz aqui o registro,
mas é muito suspeito e muito assim, forte esta frase que foi encontrada nos celulares. Mostra que esse caso está longe de acabar. Flávio Bolsonaro achou, não, esse caso daqui a pouco o pessoal esquece, vamos para a eleição. Não, não. Esse caso vai prolongar-se por todo o ano de 2026. Bom, quem está envolvido também em vários escândalos é um outro nome importante da política brasileira. A gente fala bastante dele aqui, fazer o quê, né? Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, o partido de direita. A Polícia Federal indicou que uma das formas que Vorcaro tinha para enviar mesada para o senador era dinheiro em espécie e dentro de uma sacola. Em conversas apreendidas pela PF, Vorcaro e o cunhado, o empresário Fabiano Zettel, também preso por envolvimento na fraude, sinalizam o pagamento de R$350 mil para Ciro Nogueira em espécie. A gente tem aqui o trecho que foi divulgado pela Polícia Federal da conversa, que está assim, ó. Olha aqui para o telão, gente, olha aí, ó. Daniel Vorcaro, resolve hoje. Resolve Ciro e Galeria hoje. Manda agora lá. Resolve Ciro e Galeria. Galeria não sei o que é. Não sei se era galera, mas enfim. Ciro está bem claro. Aí o Fabiano Zettel responde. Ok, se conseguir tempo, me ajuda com a Adriana. A TED não veio. Era só dinheiro para lá e para cá. Né? O Daniel Vorcaro fala, de quanto é? E o Zettel, Galeria 7,5, Galeria 22,5. Nota do Ciro mais impostos, espécie Ciro, 350 mil reais. É dinheiro, hein, gente? É dinheiro. Aí o Vorcaro fala, tá indo uma parte, paga Galeria e Ciro. Então, eles estão claramente falando do envio de dinheiro vivo para abastecer o senador Ciro Nogueira. Você lembra que o ICL foi o primeiro lugar em que se falou de envio de dinheiro para o Ciro? Foi aquele piloto Mauro Matozinho. Mas daí não era envolvendo o caso Vorcaro. Era um outro caso. O caso do Beto Louco. O Mauro Matozinho, a gente tem até imagens dele, para quem não se lembra, deu uma entrevista aqui para o ICL. Está aqui, ó. Para o César Calejon e para o Leandro Demore, e disse assim, eu era piloto, eu transportei dinheiro, o Beto Louco estava no avião e ele me disse que era sacola de dinheiro para entregar para o Ciro Nogueira. Temos até a imagem da sacola de dinheiro que o Mauro Matozinho, como piloto, chegou a filmar. Está aí, ó, está aí no telão. Então nós temos o caso do Mauro Matozinho mandando dinheiro através, aliás, transportando dinheiro do Beto Louco, supostamente para o Ciro Nogueira, e agora temos o diálogo do Vorcaro mandando dinheiro vivo também para o Ciro Nogueira. Será que as duas histórias se conversam? Vamos saber daqui a pouco. Nossa equipe está apurando isso tudo e ainda hoje devemos ter mais novidades sobre isso. Vamos dar uma pausa nos temas de polícia e política, porque isso aqui é página policial misturada com política, é bolsonarismo e Vorcaro misturado com política. Vamos dar uma pausa nisso e vamos para a geopolítica internacional. O presidente Lula chegou ao G7, né? O presidente brasileiro posou hoje para a tradicional foto de família, como eles chamam, durante a cúpula do G7. O que é o G7? São as 7 economias mais desenvolvidas do mundo. Japão, Estados Unidos, Inglaterra, França, etc. Alemanha. E eles sempre convidam outros países importantes para participar. Dessa vez, Índia e Brasil. Você tem aqui o presidente brasileiro, com o seu chapéu, e aqui ao lado o primeiro-ministro indiano. E olha quem é que estava lá também? O Donald Trump, além de outros, né? Do Japão, da Itália, da Alemanha. Agora, uma coisa curiosa. O Lula, quando chegou para tirar essa foto, ele evita cumprimentar o Donald Trump. Vamos passar a imagem, a gente tem o vídeo, você vai acompanhando aqui com a gente. Ó, o Lula cumprimenta, chega, cumprimenta os primeiros ali na fila, né? Você vai ver que ele pula o Trump. Vamos ver se a gente tem a imagem. Ó, o Lula costeia, em vez de ir lá no bolinho onde estava o Trump, ele dá uma costeada por aqui, ó, evita o Trump e vem parar do lado oposto, onde estava o primeiro-ministro da Índia e onde estava a Úrsula, a representante da União Europeia. Aí o Lula se posiciona mais afastado do Donald Trump. Bom, com o Trump, o Lula tem evitado aí contato, até porque não tem muito o que conversar nesse momento, tem a questão do tarifaço e tal.
Mas o Lula se dá muito bem com o Macron, né, que é quem cedia o evento. O evento acontece na cidade de Evian. Ontem tivemos até o Jamil Chad aqui explicando. Mais uma vez, Lula e Macron em cenas assim de uma amizade tremenda. Lembram quando o Macron veio aqui para a Amazônia? Aquilo virou até meme, né? Os dois de mãozinha dada passeando pela Amazônia. Agora mão dada de novo ali, só que em Evian, na beira de um dos lagos mais bonitos lá na Europa. Lula e Macron, né? Amor total, enquanto com o Trump, um certo afastamento, né? Então aí as cenas com o Macron. Mas além de carinhos e fotos e vídeos, o presidente Lula fez também um discurso forte hoje, cheio de recados. O Bruno Concílio atualiza para a gente que recados foram esses. Bruno. Rodrigo, Lula usou o discurso no G7 para mandar uma mensagem diretamente ao presidente Donald Trump. De acordo com o Brasileiro, um dos desafios a ser enfrentado pela comunidade internacional é o crime organizado, que aterroriza comunidades e desvia recursos públicos que deveriam ser direcionados para a construção de escolas, hospitais e estradas. Mas o Lula alertou que esse esforço deve levar em conta o respeito à soberania dos estados, ou seja, sem medidas autoritárias de classificar a CV e o PCC como grupos terroristas, igual um certo país anda fazendo, Rodrigo. Além disso, Lula também criticou medidas protecionistas, o neoliberalismo e os gastos militares que estariam desviando dinheiro do combate à pobreza. Só faltou citar o nome do país que faz tudo isso, né, Rodrigo? Só faltou citar abertamente o Trump, mas todo mundo compreendeu. Se você somar as duas coisas, esse discurso cheio de recados e mais o fato do Lula não ter cumprimentado o Trump, eu acho que está tudo muito bem desenhado. Para minimizar os efeitos do tarifaço que o Donald Trump encomendou contra o Brasil, o presidente Lula aproveitou a viagem ao G7 para buscar acordos com um país super importante, um país da Ásia. O Bruno também atualiza para a gente isso, acordos com o Japão, é isso, né, Bruno? Por favor, traz para a gente. É isso, Rodrigo. Nessa terça-feira, o governo do Japão fez uma proposta formal ao presidente Lula para que um processo de negociação seja estabelecido entre o país asiático e o Mercosul, o bloco sul-americano liderado pelo Brasil. A ideia é que seja criado um acordo de livre comércio entre eles, ou seja, um tratado que reduz ou elimina as barreiras tarifárias e as cotas para a circulação de bens, serviços e investimentos entre o Brasil e o Japão. Por fim, o lançamento oficial das negociações vai ocorrer no dia 30 de junho, na cúpula do Mercosul, em Assunção, Rodrigo. É isso. Então, o Lula com uma boa conversa com o Macron da França e com uma conversa importantíssima com o Japão, inclusive convidou a primeira-ministra japonesa, que agora o Japão é liderado por uma mulher, para comparecer a essa reunião do Mercosul, que vai ser no Paraguai, para que se inicie um acordo Mercosul-Japão. Se os Estados Unidos estão abrindo mão, né, de acordos com o Brasil vai abrindo outros mercados, inclusive esse com o Japão. Falando no presidente Lula, mais uma pesquisa importante mostra liderança e uma certa folga em favor de Lula na reeleição. O levantamento dessa vez é da CNT-MDA, que, aliás, é a pesquisa que mais acertou no segundo turno de 2022. Mostra que Lula amplia vantagem e venceria Flávio por 49-37 no segundo turno. Vamos dar uma olhada no primeiro turno? A gente tem aqui as telas. A CNT-MDA mostra primeiro turno, né? Aqui embaixo é a evolução, a linha vermelha é o Lula. Olha só, o Lula chega no primeiro turno a 42 e o Flávio Bolsonaro cai para 28. Então, o Lula abriu mais um pouco. Ele abre aqui 14 pontos de vantagem no primeiro turno, segundo a CNT-MDA. Os outros estão bem para baixo. Aliás, um outro dado dessa pesquisa é que, somando Flávio Bolsonaro e todos os outros, o Lula quase que tem voto suficiente para ganhar no primeiro turno. Mas acho que tem que ter mais cautela. E se for para o segundo turno, como é que está a situação Lula contra Bolsonaro nessa pesquisa CNT-MDA? Vamos para a tela seguinte, por favor. A pesquisa, então, segundo turno, Lula contra Flávio, também o presidente Lula abriu vantagem. Ele tinha só 5 pontos de vantagem em abril, agora em junho ele tem 49-37, né? Abre 12 pontos de vantagem, segundo a pesquisa CNT-MDA. Também melhorou a avaliação do governo, isso todas as pesquisas estão mostrando. Não é assim uma melhora estrondosa, mas o Lula pouco a pouco vem melhorando. Vou mostrar aqui, ó. Primeiro, a aprovação do próprio presidente, não é do governo, do presidente. Quem aprova? 49%. E quem desaprova? 46%. Então, abriu uma pequena margem, mas fazia tempo que isso não acontecia, desde 2024,
que o Lula não tinha mais aprovação do que desaprovação. Isso é muito favorável a ele na campanha. E a avaliação do governo, a mesma coisa. Próximo quadro, ótimo, bom. Se você somar ótimo e bom, a avaliação é ligeiramente superior ao ruim, péssimo. Então, o Lula tem um saldo positivo, mostra a pesquisa CNT-MDA. Enquanto o presidente vai melhorando sua avaliação e o Flávio Bolsonaro afunda no escândalo Master, a direita se debate em brigas, né? O Flávio Bolsonaro está com pouca moral nas pesquisas e com pouca moral na turma do Centrão e do Direitão, né? Vamos dizer assim. Ronaldo Caiado deu uma cutucada em Flávio Bolsonaro durante um debate promovido pela revista Veja nesta semana. O pré-candidato à presidência, ex-governador de Goiás, diz que o Flávio Bolsonaro perdeu espaço, que não seria mais a opção. Abre aspas para o Caiado. O Flávio perdeu espaço no segundo turno para a candidatura do Lula, é o que a população deve estar analisando nesse momento. Se o adversário é o Lula, precisamos de um candidato que chegue ao segundo turno em condição de enfrentá-lo e ganhar as eleições. Quem é candidato que hoje mais se aproxima de Lula no segundo turno é a minha candidatura. Então é o Caiado tentando mostrar assim, o Flávio está melhor do que eu no primeiro turno, mas se eu for para o segundo turno, eu, o Caiado, ganho do Lula. Não é bem o que mostram os números, mas isso indica como a direita está rachada, né? A gente tem aí essa disputa e o presidente nacional do PP, por exemplo, o Ciro Nogueira, que está todo enrolado com a polícia, mas o Ciro Nogueira também não quer conversa com o Flávio Bolsonaro. Mandou avisar que aquela Federação União Brasil Progressistas não vai fechar acordo formal com o Flávio Bolsonaro na eleição. Ciro Nogueira diz não para o Flávio Bolsonaro. É mais um sinal de que o Centrão está olhando e falando assim, é fria, não vamos com o Flávio Bolsonaro não. Então Caiado dando uma cutucada. Ciro Nogueira dizendo não tem aliança formal com ele. E não para por aí, hein? Há também uma forte crise envolvendo Romeu Zema. Quem traz para a gente os detalhes é o Bruno Concílio. Rodrigo, depois do Eduardo Bolsonaro sugerir um rompimento entre o PL e o Novo, agora o diretório do Partido Novo em Santa Catarina também subiu o tom contra o pré-candidato à presidência, Romeu Zema. Em nota, a sigla afirmou que poderá se posicionar contra a candidatura do próprio Zema, caso não haja uma mudança drástica e imediata em sua equipe de comunicação. O diretório catarinense do Novo também desconvidou o ex-governador de Minas Gerais de um evento previsto para julho. O atrito começou após o Zema classificar como inaceitáveis as conversas reveladas entre Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Desde então, o relacionamento entre o governador mineiro e o clã Bolsonaro tem se deteriorado com trocas de críticas e ameaças de rompimento político. Rodrigo, olha isso. Bruno, a gente trouxe essa sequência como sintomas desse racha na direita. Então o Lula melhora, automaticamente o que acontece? O Centrão pula fora, o Zema ataca o Flávio Bolsonaro, o Caiado ataca o Flávio Bolsonaro. É o cenário que está desenhado. Situação bastante complicada na direita e vai piorar, porque vem fatos novos aí envolvendo o senador Flávio Bolsonaro. Vamos passar rapidamente pela Copa do Mundo, pessoal, a todo vapor, tem até jogo importante hoje, né? Tem vários jogos importantes. O Irã, hein? Dentro de campo foi bem, um jogo interessante ontem, 2-2 o Irã contra a Nova Zelândia, só que depois do jogo a delegação teve que sair correndo dos Estados Unidos e voltar para o México, não pode dormir nos Estados Unidos. Nesse caminho, 2 integrantes da delegação iraniana ficaram retidos no aeroporto de Los Angeles. O capitão do time, inclusive, Mehdi Taremi, e o auxiliar técnico Sayed Aloway. Houve demora para a liberação da dupla, o que atrasou o retorno de toda a delegação iraniana para o México. O técnico da seleção, numa entrevista ontem, disse o seguinte, nós temos aqui a fala dele, nós deveríamos ter vindo para Los Angeles 2 noites antes do jogo, é o normal, não permitiram. Também deveríamos passar a noite aqui para nos recuperarmos depois do jogo. Mais uma vez, não permitiram. Sinceramente, eu não faço ideia do motivo, ninguém explica. Acredito que a nossa equipe talvez seja a mais oprimida de toda a Copa do Mundo, disse Amir Galenoei, que é o técnico do Irã, que dentro de campo ainda conseguiu cumprir um bom papel, jogou bem, foi um belo jogo. Mas teve essa situação toda lamentável e terrível envolvendo o governo Donald Trump. Bruno Concílio, obrigado pela sua participação mais uma vez ao vivo. O que deu na nossa enquete aí, o povo falando sobre a condenação do Eduardo Bolsonaro, né?
Rodrigo, obrigado. E eu vou ler agora aqui o que deu a nossa enquete. Ela ficou meio dividida também. Olha só, com o Eduardo condenado pelo STF, a opção menos votada foi o Flávio Bolsonaro fica ainda mais fraco. E a segunda foi o bolsonarismo vai aumentar os ataques ao STF. E a que ganhou a enquete, com 42% dos votos, foi que a família Bolsonaro vai reforçar a posição de vítima, Rodrigo. Ou seja, a galera não acha que o Flávio vai se enfraquecer muito com isso. E eu também tenho mais uma apuração aqui, Rodrigo, para você, que França e Senegal, acabou de sair o gol da França, Rodrigo, 1-0. Então a França conseguiu. O Senegal jogou melhor no primeiro tempo, mas a França no segundo tempo faz 1-0. Vamos seguir acompanhando. Gente, vem aí o N2. Daqui a pouco eu estou por lá com toda a nossa equipe. O ICL Urgente volta amanhã, mas eu deixo primeiro aqui, por último, aliás, antes de ir para o N2, o convite para você assistir Orçamento Secreto, hein? Uma série do ICL que mostra como é que funciona o esquema de corrupção das emendas parlamentares. Para entender, assista no domingo, dia 28 de junho, às 8 horas da noite. Olha, é um documentário que tem a participação de vários jornalistas super experientes aqui do ICL. Luiz Costa Pinto, Fábio Panunzio, Heloísa Vilela, eu estou esquecendo de alguém aqui. Tem muita gente, fora a equipe de edição, de produção. É muito bem feito. Então assista. Para assistir, você se inscreve em iclurgente.com.br. iclurgente.com.br e você assiste Orçamento Secreto no domingo 28, para ajudar você a entender como é que opera esse esquema do Centrão, né? Principalmente lá no Congresso Nacional. Valeu, gente. O ICL Urgente volta amanhã. Obrigado.